Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês na forma do episódio número 21. Este que vos fala é o Willy Rocha e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, retornando ao nosso podcast para nos trazer muita edificação. Vou apresentar aqui ele, vou deixar ele se apresentar que é melhor, né? A paz do Senhor, Juventude Livre. Deus abençoe os meus influentes, os meus relevantes e aqueles que têm uma voz para impactar este mundo. Aqui é o presbítero Marcelo Alexandre, líder do Relevância. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, edificando as suas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Perfeito. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. É muito bom ter você aqui com a gente outra vez e faz um tempinho, né, que você esteve aqui falando sobre graça. Fazem alguns episódios, mas é um prazer estar aqui novamente, Willy. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre tempo, a organização de tempo. O pessoal que conhece o Marcelo sabe que ele é bem organizado, tem muitas atribuições e ainda assim consegue se organizar bem, né? A única pergunta de hoje é: qual o seu segredo? Brincadeira, Marcelo. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre organização de tempo. Ok, Willy. Mais uma vez é um prazer aqui, né? E graças a Deus chegou o tempo de estarmos juntos novamente. Primeiro eu gostaria de meditar em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E é importante nós sermos bons mordomos do nosso tempo, Willy. Muita gente diz que o tempo é dinheiro, mas na verdade o tempo vale muito mais que dinheiro, porque dinheiro você ganha, você perde, você encontra várias maneiras de ir atrás, mas o tempo ele é um recurso único. Todo dia, todas as pessoas do mundo recebem as 24 horas, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela mora no Brasil, mora na China, todos têm a mesma quantidade de tempo, que não volta, é reta, e nós temos que aproveitar, porque tempo perdido nunca volta atrás. Exatamente. E eu queria trazer pra gente aqui, antes de te fazer uma pergunta, né, mais norteadora desse assunto, no Salmo 90, versículo 12, né, aquele famoso, a gente lê um pouco sobre remir o tempo, né? A gente lê sobre... E eu entendo desse texto que existe uma vontade de Deus em que a gente atinja essa maturidade para entender, a organizar o nosso tempo, para usar o tempo da melhor forma, porque o tempo é finito, né? Como você falou, né? Nós recebemos todos os dias um limite de horas, e nós recebemos durante a vida um limite de horas também, né? De tempo, de anos. E o que fazer com esse tempo e como fazer, como gerir esse tempo é que é o segredo, né? Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho pra gente o que você entende do porquê que é importante a gente organizar o nosso tempo, de como isso glorifica ao Senhor, do entendimento que você já chegou sobre isso. Por que é importante a gente organizar o tempo? Willy, organizar o nosso tempo é extremamente importante porque nós somos chamados para uma grande obra, tá? Todos têm o seu chamado aqui nesse mundo. A questão é quanto tempo nós temos para cumpri-lo. A questão é que nós não sabemos. Porém, o que você faria hoje, se hoje fosse o seu último dia de vida? Uma pergunta complicadora, né? Assim, você me colocou contra a parede, assim, do nada. Mas adiante pra gente. Bom, para agora que o entrevistado sou eu, né? Bom, se hoje ou amanhã ou qualquer de nós soubéssemos quanto tempo nós temos neste mundo, nós usaríamos o tempo de uma maneira muito diferente. A questão é que muitas vezes nós agimos como se não soubéssemos. E realmente a gente não sabe. Mas a gente esquece que tem um tempo finito. É extremamente importante que nós tenhamos prioridade, Willy. A chave para remir o nosso tempo é essa. Prioridade. Muitas vezes as pessoas perdem tempo, e inclusive isso é muito comum na juventude, não achem que isso vai ficando melhor quando for adulto. Mas se você não tiver uma disciplina de remir o seu tempo, investir o seu tempo no que realmente importa, você sempre vai se arrepender do tempo que passou. Atualmente, como você falou, tem muitas atribuições. Entre elas tem uma muito maior agora, que eu estou no grupo discipulado de uma jovem bebê de 4 meses, que espero que tenha muito tempo de vida. E o tempo com ela é muito precioso. Mas além disso, eu trabalho, eu tenho também os meus próprios negócios.
Eu trabalho na obra do Senhor, o Senhor me chamou para um ministério aqui na igreja, com relevância e também no presbitério, e tudo isso tem que ser feito em 24 horas. Porém, a chave para nós termos esse tempo bem remido é a prioridade e também a dádiva de dizer não. Perfeito, perfeito. Inclusive esse ponto do dizer não talvez entre até numa lista que a gente faça no final de dicas, né? Como organizar o seu tempo, como ser mais organizado. Mas a questão das prioridades, eu li um tempo atrás num livro do Josué Campanhã, ele fala sobre... eu entrei no livro pensando assim, não, ele vai me ajudar a organizar o meu tempo. Como eu vou organizar meu tempo, como eu vou organizar minha agenda aqui, mas ele entra muito mais profundo nessa questão das prioridades, né? E se você não tem um norte... aquela famosa frase do Sêneca, né? Se você não tem um rumo certo, qualquer vento leva para você para qualquer canto. Não importa para onde você esteja indo. Então, eu acho que a chave realmente, como você falou, são ajustar as prioridades, né? Com as prioridades ajustadas, aí a gente anda para o lugar certo, se organiza melhor, diz não para as coisas certas, né? E perfeito, muito bom. Marcelo, eu queria já assim entrar um pouco mais pessoal. Mas quando foi que você começou a entrar nessa rotina de ser mais organizado, ou sempre foi organizado? Porque a gente entende, eu particularmente, eu passei bom tempo da minha vida sem ter as prioridades ajustadas, né? Porque chega um momento que você realmente precisa acordar e dizer assim, não, eu tenho algumas coisas importantes para fazer, vou ajustar isso. Mas para quem ainda não se ajustou, ou não começou a se ajustar, ainda é tempo? Quando foi que você começou a se organizar assim? Willy, sempre é tempo de começar. Não existe aquele que está muito longe para começar a organizar o seu tempo se a pessoa enxerga onde estão as prioridades certas. Primeiramente, só antes de falar da minha experiência pessoal, eu gostaria de dizer que o tempo não é nosso. O tempo, ele é do Senhor. Ele é um presente que é dado para nós não sabemos o quanto recebemos e nós não temos como administrar. O que é seu, você diz como é que vai fazer, você gerencia totalmente. Porém, o tempo não é nosso. Simplesmente o que nós fazemos é ter uma mordomia do tempo. E a mordomia do tempo, ela fala muito sobre o quanto nós amamos ao Senhor, porque ela define as nossas prioridades. Uma pessoa que não tem uma questão de mordomia do tempo, ela não vai, por exemplo, perdoar, ela não vai tirar as mágoas do seu coração. E tem uma frase famosa de Shakespeare, o pessoal diz até que deveria estar na Bíblia, que é tão bonitinha, né? Que diz: aquele que guarda mágoa ou aquele que não perdoa é como aquele que toma um veneno esperando que outra pessoa morra. Mas observe como uma pessoa que tem essa noção da mordomia do tempo para o Senhor, ela entende que não faz sentido, por exemplo, você guardar uma mágoa no seu coração, ou você não perdoar uma pessoa e perder todo esse tempo em que você não deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, porque você não é um bom mordomo do tempo. Então a mordomia do tempo, ela também é uma característica de um discípulo de Jesus. Amém? E bom, em relação a mim propriamente dito, quando foi que eu comecei a me organizar melhor propriamente dito? Quando eu entrei na faculdade. Eu entrei no curso de engenharia, que era muito difícil. Eu confesso que o meu ensino médio assim foi um pouco fácil, porque eu passei no vestibular muito cedo. Eu fiz o vestibular no segundo ano, aí como eu passei bem, inclusive, aí no terceiro ano. E no ensino médio eu meio que não me preocupei muito com o meu tempo, eu meio que foi mais tranquilo. Mas na faculdade, chegamos no curso de engenharia, vimos que a vida não é tão bonitinha, que matemática não é tão simples. Então eu tive que me organizar bastante meu tempo, porque eu comecei a estudar muito e eu não quis deixar de ir graças a Deus, não quis deixar de ir para a igreja, não deixei de buscar o Senhor. E depois de um tempo eu comecei também a ser monitor, depois comecei a trabalhar, então o tempo foi ficando cada vez mais restrito. Eu tive que encontrar ferramentas para que eu pudesse me organizar melhor, Willy, nesse tempo. Perfeito, e essa questão da faculdade, eu acho que deve ser o estalo ali para muita gente, inclusive para mim também. O ensino médio foi mais tranquilo, a escola, né, no geral. E eu confesso que, olha gente, eu não conhecia Jesus plenamente nessa época, então vocês podem colocar isso na conta do meu velho homem. Eu levava tudo mais com a barriga, né? Dava certo, conseguia fazer, estudava direitinho, tirava as notas boas. Como ele é magrinho, eu imagino que ele não levava muito bem, né? Eu nem pensei nesse trocadilho, né? Mas eu tinha o costume de deixar as coisas para a última hora. E deixando as coisas para a última hora costumava funcionar.
Era tranquilo. Agora na faculdade isso não funciona. Não funciona. Pessoal que por acaso vai fazer arquitetura, principalmente aí, não faça isso. Dá muito errado, dá muito errado. Foi uma lição que eu aprendi já no primeiro semestre. Mas depois desse tempo veio uma necessidade muito grande de organizar. E como o Marcelo falou, né, a questão das prioridades e outras coisas que o Senhor, pela graça, vai confiando a cada um de nós, a gente precisa se organizar para poder fazer um bom serviço, né? Uma coisa, Marcelo, que o Senhor falou muito comigo logo quando eu comecei, lá pelo segundo semestre da faculdade também, era uma coisa assim: você pode ter sede e vontade de fazer muita coisa na obra, no reino, mas se você não for fiel nessas pequenas coisas, não digo pequenas no sentido de inferiores, né, mas se você não for fiel nessas coisas do dia a dia, tarefas do cotidiano, obrigações e responsabilidades que você já tem, como é que eu posso te confiar responsabilidades relativas ao reino, né? Como é que eu posso te confiar outras responsabilidades maiores se você não está dando conta nem dessas primeiras? Então, é como você falou, né? Se a gente não se organiza, não é bom mordomo do nosso tempo, o Senhor não encontra na gente um coração capacitado e apto para receber mais responsabilidades, né? Para edificar o reino, enfim. Então, é muito verdade isso que você falou. E eu acho que a faculdade realmente ela desperta a gente para isso, né? Mas continue sua história, perdão. Agora, William, uma coisa importante também de a gente citar para os jovens, né? Já que estamos falando com a juventude, é que quanto mais cedo você aprender a ser um bom mordomo do seu tempo, será melhor para você. Quer ter uma faculdade bem sucedida? Quer ter mais tempo na faculdade? Estude mais no colégio. Quer ser um profissional que tenha mais tempo? Invista mais tempo estudando na faculdade, se prepare mais. É aquela questão que sempre é falada aqui, que nem tem naquele livro do Nipson, né? A lei da semeadura e a lei da compensação. Aquele que semeia hoje colherá amanhã. Como é que você quer estar daqui a 10 anos, William? Como é que você se imagina? Com tempo para fazer a obra, com tempo para trabalhar? Semeie hoje no seu curso. Se dedique, estude, se dedique à palavra de Deus, ore também, porque você terá mais tempo, porque você será mais eficiente nas coisas que você fará no futuro. Você terá já o conhecimento embasado, você não precisará perder tempo, por exemplo, estudando como realizar um certo projeto arquitetônico, porque você já adquiriu esse conhecimento hoje. Então, juventude, o quanto mais cedo vocês começarem a se dedicar, mais vocês escolherão. E se dediquem às coisas certas, tá? O que é que nós vemos no livro de Eclesiastes? Curiosamente, nós temos o livro de Lamentações de Jeremias, né? Mas Eclesiastes, às vezes eu penso que ele deveria se chamar As Lamentações de Salomão, né? Porque o homem que era o mais sábio do mundo terminou muito mal e ele escreveu um livro se lamentando por tudo que ele fez de errado ao longo do tempo, né? E ele fala, inclusive, por exemplo, Eclesiastes 2:1. É muito comum você ver isso. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que isso também era vaidade. Ou seja, o tempo que Salomão gastou com prazeres, ele viu que era tudo vaidade. Mas em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, a sua prioridade tem que ser o Senhor em todo o tempo. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara para mim nessa nossa conversa e de conversas anteriores com outras pessoas pensando sobre esse tempo também, é uma coisa que a gente organizar o nosso tempo glorifica a Deus, ok, né? E a raiz de tudo isso, como você acabou de falar, das Lamentações de Salomão, né? É que a gente precisa conhecer e se relacionar com Deus para poder organizar bem o nosso tempo. Em que sentido? Se eu não conheço a Deus, se eu não me relaciono com Ele, eu não sei o que Ele espera de mim. Se eu não sei o que Ele espera de mim, eu não estabeleço prioridades. Sem prioridades, eu vivo fazendo todas as coisas e ao mesmo tempo não fazendo nada que me leve a essa prioridade que glorifica a Deus. Então, no final das contas, eu acabo gerindo mal o meu tempo e desperdiçando a minha vida, né? Ou seja, voltando essa equação aí, né? Não sei nem se posso chamar de equação, mas se eu não conheço a Deus, não me relaciono com Ele, eu desperdiço a minha vida e desperdiço o meu tempo, né?
Exato, Willi. Mas, como eu falei, todo tem, enquanto estivermos vivos, é tempo de voltar ao Senhor. E sempre é tempo também de passarmos a sermos bons mordomos do nosso tempo. A questão é o seguinte: o tempo que passou, passou, não podemos fazer mais nada. Porém, o dia em que podemos fazer alguma coisa é o dia de hoje. Hoje, para você que está nos ouvindo, é o melhor dia para você começar a ser um bom mordomo do seu tempo. Não importa se faltam 3 horas, 20 horas para meia-noite ou 10 minutos. Você tem esse tempo para ser um bom mordomo, gaste ele com sabedoria. Eu digo não gaste, invista seu tempo com sabedoria. Em relação a algumas ferramentas, Willy, que a gente poderia falar para auxiliar o pessoal a gerir bem o tempo. Jovens que estão estudando, já ouviram falar da técnica Pomodoro? Willy, você que parla italiano, o que seria Pomodoro? Ao pé da letra, um bom tomate, mas como é que um tomate vai ajudar você a organizar o seu tempo? Essa é a minha pergunta mais sincera, né? Perfeito, Willy. Eu não sei exatamente a raiz dessa técnica, eu acho que teve alguma coisa com o tempo de cozimento do tomate, mas como é que funciona? Ela se baseia em basicamente você ter um tempo de foco e um tempo de relaxamento. É difícil a gente ficar, por exemplo, 3, 4, 5 horas focado numa tarefa específica. Tudo bem, a gente consegue, mas você fica muito esgotado. Essa técnica, que é uma técnica que eu uso para trabalhar, quando eu preciso estudar alguma coisa, hoje em dia ela me ajuda muito. Como é que funciona? Você passa 20 minutos focado, por exemplo, em fazer uma tarefa de português, uma tarefa de matemática. Cronometra esse tempo, quando terminar você tem 5 minutos de tempo livre para você relaxar, no caso dos jovens, fazer o seu Instagram, quem gosta de louvar, cantar um hino, ou conversar com alguém, acabou 5 minutos, volta, estuda, e assim você fica fazendo vários ciclos. Hoje em dia o meu ciclo ele tem um tempo de foco bem maior do que 20 minutos, mas o princípio é esse, essa é uma técnica que ajuda muito. Ei, muito bom mesmo. Eu não conhecia, na verdade já tinha ouvido você falando em algum momento sobre o Pomodoro e ficou a minha dúvida, né? O que tem a ver o tomate com isso, mas eu gostei, realmente. Eu já fazia isso, talvez inconscientemente de alguma forma, mas cronometrando o tempo ali de algumas tarefas, mas não para deixar um tempo livre depois, mas só para saber, pelo menos para eu ter a noção, não, eu tenho tanto tempo para fazer isso daqui. Mas essa técnica de me dar uma recompensa de descanso ali deve ser recompensador mesmo, né? Assim, ter uma motivação maior para fazer as tarefas, né? Pois é, ela ajuda muito, por quê? Porque durante esses 20 minutos você vai estar extremamente focado na sua atividade. Quando você está focado, você trabalha bem. É que nem também algumas pessoas, não sei se você já viu algumas fotos no Instagram, elas colocam, por exemplo, uma meta de leitura de livro, elas colocam um chocolate no final das páginas que ela tem para ler, para motivá-las a serem mais focadas. A técnica da recompensa, ela ajuda muito a você focar o seu tempo. No meu caso, qual é a minha maior recompensa hoje? Os tempos que eu tenho de qualidade com a minha filha, tá? Quando tem alguma coisa para fazer, que o tempo é cada vez mais raro, ela geralmente requer quase o meu tempo inteiro quando eu estou em casa. O bebê é extremamente dependente, mas uma coisa que ajuda muito é foca no que eu tenho para fazer. Quando eu termino, eu tenho um tempo de qualidade para brincar com ela, curtir a minha filha. E essa é uma técnica que ajuda muito. Outra coisa que ajuda bastante a realizarmos as tarefas que a gente tem para fazer. Você já ouviu falar em lista de tarefa, Willy? Você costuma fazer um checklist prévio, assim, hoje para o que você tem que fazer amanhã? Pronto. Agora, o que é mais importante do que você tem que fazer amanhã? Você tem também essa hierarquização de atividades, saber o que é mais importante. Pronto. Sempre quando você fizer essa lista de tarefas, bote o que é fundamental para você fazer e sempre comece por ali. Se no final você só conseguir fazer apenas uma coisa, você fez o que era mais importante, tá? Uma outra dica também que a gente deixa, que eu ouvi e tem me ajudado muito. O que dura menos de 2 minutos para fazer, faz na hora que chega. Se tem alguma coisa que chega para você realizar durante algum tempo que você está focado, você vê, caramba, isso demora 2 minutos, 30 segundos para fazer, do it. Faça na mesma hora. Essa última dica, ela me pega bastante, porque eu, na verdade, pensava de forma contrária, né? Disse, não, isso aqui demora tão pouquinho tempo, eu vou deixar pra... Quando eu terminar isso aqui, aí eu faço.
Mas na prática, no final das contas, eu acabo esquecendo. E o pessoal que fica no vácuo do meu WhatsApp, me perdoem por isso. Esse é o caso de vocês, tá certo, gente? Mas me perdoem, de verdade. Ó, o Marcelo tá me ensinando aqui, né? Mas eu vou tentar melhorar com isso. Amém, Willy. E é isso, ferramentas existem várias, tá? Uma outra coisa também que me ajuda muito é, por exemplo, das atividades que eu tenho para realizar, quantas dependem exclusivamente de mim, quantas eu dependo de outras pessoas. Aquilo que geralmente vai impactar, assim, e uma outra coisa que eu aprendi no Summit aqui, é a questão não apenas faça o que é fundamental, mas faça o que vai te poupar tempo no futuro. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito no meu trabalho é aprender a criar planilhas automatizadas, entendeu? Que depois eu gasto muito tempo, por exemplo, hoje para fazer uma planilha, mas que eu crio ela de uma maneira em que futuramente eu basta eu preencher algumas poucas células nela e ela vai buscar os que eu preciso, as projeções que vão me dar as ferramentas para realizar meu trabalho. Então, aprenda também a fazer hoje o que vai te poupar mais tempo no futuro. Perfeito, perfeito. Inclusive, a questão, eu lembro dessa palestra no Summit também, que ele falava muito sobre treinamento de pessoas, né? Você delegar as tarefas, treinar, ensinar essa tarefa para alguma outra pessoa. E isso é interessante porque ao mesmo tempo mostra um coração que, na nossa linguagem do dia, não é fominha, né? De querer fazer tudo sozinho e tá disposto a dividir a tarefa com outra pessoa, a fazer aquela pessoa crescer também. E ao mesmo tempo você alivia a sua própria carga, né? Isso Perfeito. E Willy, uma outra ferramenta que nós temos que tomar muito cuidado é o seguinte, não apenas com procrastinação e a perder tempo com besteiras, como por exemplo, pessoas que maratonam séries, que passam o dia inteiro maratonando uma série, aí chega no final do dia ela só fez isso. É um dia perdido, um tempo que não volta mais, é um tempo onde ela não se dedicou ao seu futuro, não se dedicou a buscar ao Senhor, um dia jogado fora. Mas existe a outra face da moeda, que são as pessoas que não sabem como delegar, não sabem como dizer não, e elas se entopem de atividades, eu já caí também nessa armadilha, e as pessoas não têm tempo, por exemplo, para um tempo de descanso, um tempo de solitude com o Senhor, um tempo de dedicação à família, um tempo para recuperar as forças e recuperar do seu corpo e também recuperar a sua mente. Uma coisa que nós temos aprendido muito com o nosso pastor é em relação à importância da delegação e a importância de priorização. Aquela questão da cultura do simples. Faça o que é simples. E uma coisa que eu admiro muito no pastor Euquias é, por exemplo, quando algumas pessoas chegam para falar com ele coisas que ele já delegou, ele diz, procure pastor Francisco Roberto, ele quem me ajuda com isso. Procure a irmã Sônia, ela quem vai me ajudar com isso. Ele não tem, assim, essa ressalva de querer fazer tudo, que muitas pessoas têm. Devido a isso, eu vejo ele ter uma gerência do tempo que eu admiro bastante. E é o que eu tenho buscado. Você ser um bom mordomo do tempo não é fazer muita coisa. É você fazer o que é essencial. E não apenas o pastor Euquias, mas, por exemplo, vários empresários bilionários, alguns empresários que eu admiro muito, que se provaram ao longo do tempo, não são aqueles que quebraram, eles não se entopem de atividades. Ele diz, não, eu faço o que é essencial. Eu vejo as reuniões que tem para fazer e eu digo, quais são as que eu faria a diferença? Aí ele bota as reuniões para ele fazer, as demais ele delega para os executivos dele, e se ele não tem para quem delegar, é culpa porque ele não treinou ninguém antes. Observa como a palavra de Deus ela é fiel, até para quem não conhece a Deus, né? Pessoas que infelizmente estão indo para o inferno porque não aceitaram Jesus, mas seguem os princípios da palavra, às vezes sem nem saber, e o Senhor as recompensa com isso. são as leis, né? As leis que o Senhor criou e elas valem para todos. E são princípios maravilhosos, né, pra gente seguir. E se o pessoal lá fora tá seguindo esses princípios e prosperando, imagine quem tá dentro do reino e faz isso com a intenção de glorificar a Deus, né? Nosso ponto inicial aqui, né? Como a gerência do tempo glorifica a Deus. É justamente aí, né? Que ele instituiu essas leis e quer que a gente faça tudo, como é que diz? Quer comais, quer bebais, faças tudo pra glória de Deus. Enfim, e o nosso tempo entra nessa conta também, né? Marcelo, eu tenho certeza que uma conversa sobre organização de tempo e técnicas práticas, eu achei maravilhoso que você já trouxe algumas dicas aí pra gente. Eu particularmente gostei muito da técnica Pomodoro e vou começar a utilizar mais regrada isso daí, né? Eu acho que vai me ajudar bastante. O pessoal de casa eu acho que também ouviu e aprendeu muita coisa nesse curto tempo, né?
Mas eu queria, antes da gente finalizar, deixar para você, se tiver alguma consideração final, algum conselho final, as últimas palavras desse episódio, fique à vontade. Obrigado, William. Foi um prazer estar com vocês. Mas para aprimorar o seu tempo, eu digo, cuidado com os ladrões de tempo. Tá? Se lembre que a mordomia do tempo é uma característica de um bom discípulo de Jesus. Aprimore a gerência do seu tempo. Tá? Lembra de Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gerência do seu tempo e a sua produtividade também irá brilhar mais e mais se você buscar intencionalmente melhorar. Tá? Cuidado com os ladrões de tempo e lembrem-se de Gálatas, capítulo 5, versículo 15 e 16, como eu li no começo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Tenham clareza do que é importante, tenham clareza de que o Senhor é o mais importante e do chamado que Ele tem para a sua vida. Com clareza, você terá força e terá disciplina para gerir melhor o seu tempo. Que Deus te abençoe. É isso aí, perfeito, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez pelas dicas preciosas, por poder conversar aqui, compartilhar o que você tem aprendido do Senhor sobre gerir o tempo. E o pessoal de casa, fiquem com essas dicas, anotem, ponham em prática, porque aquele que escuta e não pratica as palavras, ele é como aquele que constrói sobre a areia. E o tempo do episódio acabou. Então vou correr para finalizar. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio se ele edificou a sua vida. E nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até que o Senhor venha. Maranata.